Ezequiel capítulo 36, do versículo 16 em diante. Presta atenção na razão de Deus trazer o seu povo de volta. E por que é que Deus iria levantar o seu povo novamente? Deus é muito claro aqui nessa passagem. Vamos ler. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações. Aos meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Por isso, derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e foram espalhados por outras terras, segundo o seu caminho e segundo as suas ações, eu os castiguei. Quando chegaram às nações para onde foram, profanaram meu santo nome, pois deles se dizia: esse é o povo do Senhor. Mas eles tiveram que sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por causa de vocês, não é por sua causa, Bruno, não é por sua causa, Laíde, não é por sua causa, Firmino, não é por sua causa que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações e os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo. Porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e multiplicarei e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês. Fique bem entendido. Note que Deus está ressaltando aqui novamente, não é por causa de vocês. Fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus.
fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: esta terra abandonada ficou como o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e completei o que estava abandonado, replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei, e eu o cumprirei. Amém? Um dos 10 mandamentos, do versículo 7 lá de Êxodo 20, diz: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A gente sabe que no tempo, quando a Bíblia foi sendo copiada, hoje a gente tem Bíblia de todo tipo, a gente tem no celular, a gente tem Bíblia falada, tem a Bíblia por desenho, tem a Bíblia da mulher, a Bíblia da criança, a Bíblia em inglês, às vezes a Bíblia com inglês, espanhol e português na mesma página. Você acha Bíblia em vários idiomas, mas houve uma época que os copistas que faziam cópia. Os mais antigos vão lembrar quando a professora escrevia para casa, aí tinha que copiar um texto, e a gente tinha que copiar, e era treino para a nossa caligrafia. O problema, às vezes, é quando tinha uma frase na primeira linha e você tinha que copiar a página inteira para treinar a caligrafia. O problema é quando a criança na segunda linha copiava da primeira, na terceira linha copiava da segunda, e assim por diante. Quando chegava na linha 20, copiava o que estava na linha 19. E aí, quando olhava lá, a linha 20 não tinha nada a ver quase com o que estava na linha primeira. Eu sei que eu não era o único que, quando tinha redação, e a redação era de 20 linhas, a gente pegava o caderno menor e contava até a linha 20 e fazia uma marquinha e dizia: eu tenho que chegar até aqui. Mas aqui nos 10 mandamentos está dizendo que o nome de Deus não deve ser tomado em vão. Quando a Bíblia era copiada, os escribas, as pessoas que copiavam a Bíblia, eles, quando chegavam no lugar onde estava o nome de Deus, eles trocavam de roupa, tomavam banho, pegavam uma pena nova para escrever o nome de Deus. E chegaram até a achar algumas páginas onde o nome de Deus estava em branco. Ou seja, a pessoa já tomou a seguinte decisão: vou copiar tudo, eu pulo o nome de Deus, aí eu tomo banho, e eu volto e só escrevo o nome de Deus nos lugares onde... Aí eu já vou estar com banho tomado, já vou estar com uma roupa limpa, só que não deu tempo de voltar e terminar aquela página. Inclusive, na linguagem do original, há uma forma que se conta, cada letra vale um número. Então, somando as letras de uma página, dá um número. E se ele pegasse a cópia e somasse as letras e desse outro número, significava essa página está diferente dessa de cá. Não pelo texto, mas pela soma dos números. É como se o A valesse, por exemplo, 30 e o B 27, alguma coisa assim, tá? Tem uma numeração para cada letra, mas eles tinham o hábito de somar as letras para saber se a cópia estava boa. Mas havia uma preocupação muito grande em citar o nome de Deus. Inclusive, o nome de Deus, eles falam que é impronunciável, eles não pronunciavam, eles mudavam para outra forma, mudavam para Adonai ou alguma coisa assim. E, inclusive, alguns hoje
eles não falam Deus, eles escrevem D-U-S, dus, né? Para não escrever o nome Deus em português. Mas há um mandamento aqui dizendo que não podemos profanar o santo nome do Senhor. Não podemos tomar o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Há algo especial no nome de Deus. E se somos o povo de Deus, nós precisamos encontrar um lugar seguro para estar. Um lugar onde nós estaremos em paz com Deus. E Ele vai cuidar de nós. Deus, no seu grande plano de salvar a humanidade, a gente sempre volta para aquele versículo, Gênesis 3,15, quando Deus falou que iria pôr alguém que iria pisar a cabeça da serpente, que a serpente iria morder o calcanhar, mas ele pisaria a cabeça da serpente, já anunciando um Messias, alguém que seria descendente da mulher. E com o passar dos anos, Deus foi manifestando que Ele enviaria um Messias. E num certo momento, Deus escolhe Abraão. E de Abraão depois vem Isaac, vem Jacó, aí as 12 tribos, e você conhece que Deus foi preparando o caminho até que na plenitude dos tempos, ou seja, na hora exata. Nós conhecemos um missionário, reverendo Elton Wood, foi meu reitor no seminário, e se ele marcasse com você, eu chego às 10 horas, quando fosse 2 para as 10, ele estaria entrando no local, para não se atrasar. Ele ficava esperando lá de fora, quando desse o horário, ele entrava. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Sara, ou seja, na hora certa, no momento certo, um momento que haviam várias coisas acontecendo e as profecias se cumprindo, Jesus vem para ser o Salvador do mundo. Mas antes de Jesus voltar, aliás, antes dele nascer, a gente sabe que na história do povo de Deus, o povo que Deus escolheu para ser chamado pelo seu nome, o povo de Deus, e nós vimos em Êxodo que Deus fala, não tome meu nome em vão. Se você é o povo de Deus, lembre-se que você carrega o nome de Deus. O pastor Jaime Kratz contava que Alexandre o Grande, lá do Império Romano, um dia descobriu que tinha um soldado que estava dando problema, e ele chamou o soldado, e ele perguntou, qual é o seu nome? E o soldado respondeu, Alexandre, senhor. E ele também era o grande Alexandre, né? Alexandre o Grande. E aí ele falou mais alto, qual é o seu nome? E aí o soldado baixou a voz e falou o nome de novo. Ele perguntou mais uma vez, mais alto ainda. E aí o soldado disse, Alexandre, senhor. E ele disse, ou muda de nome, ou muda de atitude. Ou muda de nome, deixe de ser chamado Alexandre, porque ele era o Alexandre o Grande, ou muda de atitude. Se nós somos o povo de Deus, nós levamos sobre nós uma grande responsabilidade. Semana passada, a pastora Lúcia e eu fomos a Campinas para a reunião de pastores. O pastor Manuel Lima, meu irmão, trouxe a palavra. E aí acabou a reunião de pastores. O pastor Wagner, meu superintendente, dizia, bom, um Lima já pregou, agora um outro Lima vai orar. E ele me chamou, ele disse, esses são pastores com pedigree, né? Família Lima. A gente carrega uma grande responsabilidade pelo nome Lima. E você também deve cuidar do seu nome. O seu sobrenome, você precisa cuidar dele. Mas principalmente nós precisamos cuidar desse nome do Senhor, povo do Senhor. Povo de Deus. Deus escolheu Israel para criar o seu povo, e Deus foi dando a direção, Deus deu as leis, Deus
foi preparando, mas chega num momento que eles começam a fugir do caminho que eles tinham que percorrer. Eles começaram a dar umas escapadinhas. E veio inclusive o tempo dos reis, que você encontra lá em 1ª e 2ª Reis, ou Crônicas também, que depois que Davi veio, Davi foi um homem muito usado por Deus, depois vem Salomão também faz várias coisas, mas depois do Salomão vem o filho dele, que se chamava Roboão. Como é que eu me lembro que é Roboão? Porque eu lembro que perto do S está o R. Tá? Roboão. O Roboão, ele, ao invés de seguir o conselho dos mais velhos e baixar os impostos, porque o povo estava dizendo, então, Salomão está cobrando muitos impostos. E eles foram pedir para Roboão: Roboão, por favor, seu pai cobrava muitos impostos, abaixa os impostos. E os mais velhos disseram para Roboão: abaixa os impostos e você vai ganhar o povo para você. Mas só que o Roboão resolveu pedir conselho dos coleguinhas, da turminha que fez faculdade com ele, da turminha que ia para os passeios com ele. E os colegas disseram: diga para o povo que o seu dedo mindinho é mais forte e tal, não sei o quê. Então, que você, ao invés de baixar os impostos, você vai pesar mais ainda os impostos. Vai cobrar mais impostos do que o seu pai Salomão. E nesse momento acontece a divisão do reino. Uma parte... Tem alguma coisa dando... Tem alguma coisa dando microfonia por aí. Obrigado, Reinaldo. Nesse momento acontece a divisão do reino. Uma parte fica com a família de Davi, fica com Roboão, Judá, e mais a outra parte ali. Mas... Qual? Esse? Amém. Obrigado, Gui. Então uma parte fica com o reino do norte e outra parte fica com a família de Davi. E no reino do norte, eu acho que esse microfone agora resolveu parar. Bateria? Pode ser outra. Amém. Obrigado. Houve um tempo que só se usava microfone com fio. E a gente andava com o microfone para todo lado. Aliás, não andava, né? Os pastores ficavam só parados. E aí, de repente, alguns pregadores famosos começaram a caminhar muito durante a mensagem. Iam para lá, iam para cá, iam para lá, iam para cá. E aí o microfone com fio começou a atrapalhar. Surgiu o microfone de lapela, um pequenininho, depois o sem fio. Mas de vez em quando a gente volta para o microfone com fio. Eles dão menos defeito. Então, houve a divisão do reino. E logo no começo, Samaria já é colocada como um lugar de culto. E se você olhar o livro de Reis e o livro de Crônicas, você vai ver que muitos reis se levantaram que fizeram coisas erradas, levaram o povo de Deus a se afastar, levaram o povo de Deus para a idolatria, para a feitiçaria, reis que se casaram com mulheres de outros povos e foram trazendo os costumes, foram trazendo os deuses. O próprio Salomão construiu muitos templos para os deuses das suas esposas. E o povo de Deus foi se afastando. Lembra que nós vimos que lá em Êxodo Deus diz: não tome o nome de Deus em vão.
E o povo de Deus se afastou tanto que Deus foi avisando que eles tinham que se arrepender ou seriam levados para o exílio. Sabe quando a mãe vai avisando, olha, para, senão eu vou pôr de castigo. Para, senão eu vou te colocar de castigo. E às vezes a criança vai se acostumando com aquela, né? Aí vai contar até 10. Aí fica até 9, quando chega em 9, faz a coisa certa. O povo de Deus começou a se acostumar e começaram a fazer coisas erradas, e Deus foi avisando até que chegou um momento que Deus disse chega, acabou. E o povo foi levado para o exílio por completo. Primeiro foi o reino do norte, depois o reino do sul. Foram levados para o exílio. Foram levados para outros lugares. Isso você acha, por exemplo, lá em Daniel, que aqueles homens foram levados na primeira leva, jovens, fortes, inteligentes, perfeitos. Mas depois você vai encontrar em outros livros falando desse exílio, profetas que profetizaram no exílio. Então o povo de Deus foi levado para o cativeiro. Voltando lá para Ezequiel capítulo 36, versículo 20. Deus diz, quando chegaram as nações para onde foram o quê? Exilados, foram levados cativos. Quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia, esse é o povo de Deus. Olha os filhos de Deus aí. Olha os filhos de Deus, olha os crentes. Olha os crentes. E povo de Deus, povo do Senhor, mas eles tiveram que sair da terra deles. Ou seja, o nome de Deus foi profanado, virou motivo de piada, virou motivo de gozação. Aqueles ali são do povo de Deus, fizeram coisa errada, estão agora aqui de escravos, estão agora aqui longe da terra deles, estão agora aqui com saudades lá das águas do rio, o Rio Jordão, estão com saudades lá das uvas. E olha, ainda diz no versículo 21, mas eu tratei de proteger meu santo nome. Note que Deus está dizendo, eu tratei de proteger meu santo nome. Porque aquele povo que desobedeceu e foi levado cativo, passou a trazer desonra para Deus. E Deus está dizendo, eu tratei de proteger meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. E Deus permitiu esse tempo de exílio. Já era até profetizado que ficariam 70 anos no exílio. Um tempo de castigo. Quando morávamos em Osasco, tinha um quartinho do castigo. Embaixo da escada tinha uma portinha, era onde guardava vassoura e outras coisas. Quando a gente aprontava, tinha que ficar lá no quartinho do castigo por um tempinho no escuro. E depois saía de lá, arrependido, aquela coisa toda, né? Porque a gente não gostava de ficar lá, não podia brincar lá dentro. Mas era o quartinho do castigo. Aqui está dizendo que Deus permitiu que o seu povo fosse para o exílio. E lá o nome de Deus foi profanado, mas Deus tratou de proteger seu nome. Versículo 22, portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor, não é por causa de vocês que eu faço isto, à casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu, o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Então, quando Deus traz o seu povo de volta,
depois dos 70 anos, ele está dizendo, eu não estou trazendo por causa de vocês, não, mas é por causa do meu santo nome. Eu e você, como povo de Deus, que as pessoas te conhecem como povo de Deus, né? As pessoas sabem que você é crente, as pessoas sabem que você vai para a igreja, as pessoas sabem que você se batizou, as pessoas sabem que você lê a Bíblia. Então você é povo de Deus. Mas cuidado para não ser motivo do nome de Deus ser profanado. Olha lá, disse que é crente, mas olha o que está fazendo. Olha lá, disse que é crente. Nós temos gente conhecida que às vezes fica até com vergonha alheia. Porque às vezes vem um post assim, uns versículos. Daqui a pouco outro versículo. Daqui a pouco a frase de um pastor. Daqui a pouco uma foto numa mesa com os amigos. E o que está em cima da mesa não é Coca-Cola, não é Guaraná, não é água. Daqui a pouco posta foto de um homem com um comentário meio esquisito embaixo. Mas logo depois vem um versículo. O que está acontecendo? O nome de Deus está sendo profanado, que as pessoas olham e falam, crente, a crente, o crente, olha o que ele faz, olha o que ele curte, olha o que ele assiste, olha onde ele vai, olha como ele trata a esposa dele em casa. É o nome de Deus que é profanado. É o nome de Deus. Eles não falam, olha, é da família Lima. O Alexandre da família Lima, e olha o que ele está fazendo. Não, eles falam, vai na igreja. Vai na igreja. Deus traz o seu povo de volta. Versículo 24 diz, eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. De volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de toda a sua impureza e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Deus está dizendo, eu vou levar vocês de volta. E vou dar vou tratar com vocês. Mas qual era a razão? Por que Deus está dizendo que estava fazendo isso? Deus está dizendo, é por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Ali no 29 diz, eu os livrarei de todas as suas impurezas, farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei o fruto das árvores e a colheita do campo, para que vocês nunca mais passem fome. Lembra que teve um tempo que eles chegaram até a preparar os bebês para tirar a fome? Agora Deus está dizendo, não vai mais acontecer. Versículo 31. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas e terão nojo. Terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Arrependimento. Arrependimento é quando a pessoa tem nojo. Tem gente que se lembra de coisa que fez no passado e fica só lembrando. Fica lá no devaneio, só tentando lembrar como foi. Não está com nojo. Porque quando a pessoa tem nojo, ela nem quer se lembrar mais. E quando ela se lembra, ela diz, Deus, eu pequei. Deus, que nunca mais aconteça isso na minha vida. Mas Deus está dizendo, eu vou levar o povo de volta.
E aí chega no versículo 32, e Deus bate de novo no mesmo assunto. Não é por causa de vocês. Fique bem entendido. Deus está dizendo, presta atenção. Não é porque eu gostei tanto de você, Irene, que eu vou fazer tal coisa. Não é, Thalita, porque eu gostei do seu histórico, da sua família, Roberto, por causa do Roberto Fernandes e coisa e tal, tantas coisas que ele e a Edna fizeram. Não é por causa de vocês, mas é por causa do meu santo nome. Por que Deus quer prosperar o meu e o seu caminho? É porque Ele gosta da gente? Sim, Ele ama. Ele ama. Mas acima de tudo por causa do seu santo nome. A gente sabe que existe a frase Nutella, né? Hoje se usa muito. Crente Nutella. Se você pesquisar na internet, você vai achar muita coisa. Crente raiz e crente Nutella. Crente raiz é do jeito que os crentes eram antigamente. Crente Nutella é do jeito que alguns são hoje. Qualquer coisinha ficam tristes, qualquer coisinha mudam de igreja, qualquer coisinha já não querem mais a igreja, já querem uma igreja que seja do gosto delas. O pastor Jonatas lá de Jundiaí disse que uma vez estava no final do culto, parou um carro na porta da igreja, desceu a família, e eles chegaram e falaram, a gente pode ver o departamento infantil? Ah, pode, aqui. Olharam, tá bom, não, a gente está procurando uma igreja, mas está procurando uma igreja com departamento infantil. Tendo departamento infantil, seria a igreja que eles iriam frequentar. Na realidade, eles queriam como disse o outro pastor, estacionamento para as crianças. Um lugar para deixar as crianças ficar tranquilas. Há muito crente Nutella hoje que por qualquer coisa abandona, qualquer coisa muda de ideia, qualquer coisa já está pensando em voltar para a vida anterior. Mas nós, como povo de Deus, aliás, se você procurar na internet, você vai achar criança raiz e criança Nutella, né? Criança raiz, a gente brincava com o pé no chão o dia inteiro, né? Pisava em butuca de cigarro e a gente só dava uns pulinhos e continuava brincando, né? A gente pisava em caco de vidro e arrancava o vidro e continuava brincando, dava topada no meio fio, ficava com a tampa do dedo meio solta lá, fazia um curativo qualquer, continuava brincando. A gente não tinha videogame, a gente não tinha televisão o dia inteiro. Às vezes a gente só voltava para casa porque a mãe chamava, né? E às vezes tinha horário, 9 horas em casa, ou tal hora em casa. A gente brincava o dia inteiro, a gente inventava nossos brinquedos, a gente subia em árvore, empinava pipa, brincava com um pedaço de latinha chutando até a escola. A gente arrumava coisa para fazer, a gente ia a pé para a escola. E hoje tem uma geração que não sabe fazer muita coisa. Mas como crente, nós temos que tentar ser crentes raiz. Um crente que sabe que é povo de Deus. E se eu sou povo de Deus, eu não posso ser razão para o nome de Deus ser profanado, ao ponto de alguém dizer, lá, aquela vizinha lá, que vai na igreja, olha o que ela fez, olha o que aquele colega de trabalho lá que vai na igreja aprontou aqui na empresa. O nome de Deus não pode ser profanado. Mas se a gente olhar também para o outro lado, Deus deseja abençoar os seus filhos para que o nome dele seja exaltado. Não é para que o meu nome seja exaltado. Nós, como igreja, precisamos permitir que Deus haja aqui para que o nome dele seja exaltado, não para que a gente diga, nós fizemos. Ali diz o seguinte, versículo 33, assim diz o Senhor Deus,
No dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: essa terra abandonada ficou como o jardim do Éden. Então se dirá: aquele jovem que estava aí jogado na sarjeta agora é um crente. Aquela menina que todo mundo achava que não ia servir para nada, agora tem a família dela. E o nome de Deus será exaltado. Aquela família que só viviam brigando, agora estão na igreja. E a gente não ouve mais as brigas. E aí o nome de Deus será reconhecido. Não é por causa de vocês. Versículo 32. Não é por causa de vocês. Fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. É por causa do seu grande nome. Qual é o lugar seguro para nós estarmos? Se nós dermos toda a honra e toda a glória ao Senhor, em tudo que fizermos. Se houver temor em nós, eu não quero ser motivo de escândalo. Eu não quero ser motivo de que alguém aponte o dedo e diga lá, olha o crente está fazendo, olha o que a crente... Eu não quero ser motivo de escândalo para o nome do Senhor, porque eu tenho temor. Eu não quero trazer algo que vai profanar o nome de Deus. Eu vou me vigiar. Não vai ser por medo de castigo. Nós não temos que servir a Deus com medo do castigo, com medo do inferno. Mas nós precisamos servir a Deus e fazer o certo, porque é o nome dele que nós carregamos. Quando você anda pelas ruas, quando você abre o açougue, quando você vai lá para o trabalho no escritório, quando você vai lá para o aeroporto, quando está ali no torno, Aguinaldo, quando a Roberta está fazendo as feiras dela, as pessoas sabem, é um crente, é uma crente. E o nome de Deus, se nós formos crentes, o nome de Deus será exaltado. As pessoas vão dizer, lá vai o Firmino. Deus abençoe esse homem. Ele está sempre com uma palavra boa. Ele anda com Deus. E Deus vai abençoar. Ele está dizendo, olha, as pessoas vão passar e vão dizer, a cidade que estava abandonada agora está murada. A cidade deserta, ali no versículo 35, a parte B, as cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. As pessoas, versículo 36, então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Temor do Senhor. Temor. Está falhando de novo? Temor do Senhor. Nós precisamos, obrigado Aguinaldo. Outro dia eu vi um programa de uma igreja grande e trocaram o microfone 3 vezes. Eu falei para alguém que estava comigo, lá, não é só lá na igreja que dá isso também. Né? Era uma igreja grande, chique, no último, e o microfone falhou algumas vezes. O nome de Deus. Você percebe isso? Qual é o lugar seguro que eu e você temos que estar? É nesse temor. Temor não é medo, temor é respeito. É lembrar que você carrega um nome que está acima de todo nome. Um nome que lá em Êxodo diz, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão.
Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, anda direito, anda na linha, faça o certo, ainda que todo mundo esteja fazendo errado. Faça o certo. É uma frase que diz que não é porque todo mundo está fazendo errado que vira certo. Continua sendo errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Faça o que é certo nos seus negócios, no seu dia a dia, no namoro, no noivado, no casamento, na criação dos filhos, no seu lazer. Faça o que é certo. Lembrando que o nome de Deus está em você. Às vezes a gente acha que está tranquilo, mas tem gente olhando e dizendo, é crente. Não sei se você já passou por isso. E está conversando com uma pessoa que você nunca viu e de repente ela vira e fala, você é crente, né? E você olha e fala, não estou com camiseta, não estou com roupa de igreja, não estou com Bíblia. E a pessoa percebeu que eu sou crente. O pior é se a gente fizer algo errado. Eles vão dizer, é crente. Aí o nome de Deus é que é profanado. Então faça o certo, ande direito, cumpra a vontade de Deus, honre esse nome que você tem e Deus vai te abençoar. E Ele vai te abençoar porque te abençoando sua família, Edna, os filhos, os netos, a família toda. Qual o nome que vai ser exaltado? O nome da Edna? Não, é o nome de Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer, ela vai na igreja. E eu estou vendo mudança. Ele vai na igreja, o Walter vai na igreja. E eu admiro como são as coisas ali naquela casa. É o nome de Deus que é exaltado, Paula. Deus quer te abençoar, Toninha, para que as pessoas digam, aquela mulher que mora aqui nessa rua, ela vai na igreja, ela é crente, ela é filha de Deus, ela é do povo de Deus, e Deus abençoa a vida dela. E à medida que Ele abençoa, as outras pessoas começam a notar, e as outras pessoas começam a ficar curiosas, e as outras pessoas começam a perguntar, tentar descobrir alguma coisa, onde vai, que igreja que vai, e às vezes procura uma outra igreja porque o seu testemunho impacta aquela vida, e aí ela decide procurar uma igreja também, e o nome de Deus é exaltado. Deus quer abençoar você como pessoa, como família. Deus quer nos abençoar como igreja, para que o nome dele seja exaltado entre todos os que são chamados de deuses. Que as pessoas possam olhar e dizer, espera aí, eles são diferentes. Sobre a vida deles tem uma bênção diferente. Tem algo especial nessa família. E cada vez que Deus nos abençoar mais, e nós permanecermos honrando o nome dele, honrando o nome de povo de Deus, andando na linha, evitando ser motivo de alguém falar mal. É claro que sempre vai ter alguém que vai falar mal, sem razão, mas vai falar mal. Ah, vai na igreja toda semana. Ah, não faz nada de errado. Ah, não anda mais com a gente. Eles vão falar algumas coisas, mas sem razão. Mas que nós não venhamos a dar nenhum motivo do nome de Deus ser profanado. Povo de Deus. E eu estou nesse povo também. Eu estou nesse povo também, eu também preciso vigiar. Cada um tem os seus desafios. Cada um tem as suas áreas de influência. Floriane vai em alguns lugares que eu nunca fui. Ela conversa com pessoas que eu não converso. Ali onde ela está, que as pessoas possam sempre se lembrar, a Floriane é povo de Deus. O Aguinaldo é povo de Deus. E que o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado na vida da Laíde, na vida do Donizete, na vida da Sara, nos seus estudos, que o nome de Deus seja exaltado.
Leia de novo esse trecho depois e perceba como Deus está dizendo a importância do nome dele. A importância. O judeu, por exemplo, nem usa camiseta escrito o nome de Deus, o nome de Jesus, nada. O nome de Deus, eles estranham que a gente usa versículos e o nome escrito e coisa e tal, porque é uma reverência com o nome de Deus e nós precisamos carregar isso conosco. Não precisa ser tão radical ao ponto de não usar uma camiseta, mas se lembre, se você usa uma camiseta com um versículo, honre esse nome. Houve um tempo que os malandros colocavam adesivo de igreja nos carros. Aquele nas mãos de Deus, muita gente colocava só para ver se passava direto nas blitz. Colocavam Novo Testamento no painel. Aí a polícia começou a descobrir que a maioria dos que carregavam Novo Testamento na frente é porque estavam tentando passar direto nas blitz. E começaram a parar e descobriram que muita gente não era crente coisa nenhuma. Você é povo de Deus. Abaixe sua cabeça, feche seu olho e vamos orar. Deus, perdão, porque às vezes a gente acha que o Senhor nos abençoa porque somos especiais, porque somos filhos queridos, porque somos, ó Deus, tão importantes que o Senhor decidiu nos abençoar. Pai, que a gente se lembre que a gente é pó. Somos pó. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor nos ama, assim como o Senhor ama os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos conhecidos. O Senhor ama essas pessoas também. O Senhor deseja resgatá-las. E para isso o Senhor conta com a igreja para anunciar, para pregar o Evangelho, para convidar, para dar um bom testemunho. O Senhor conta com a igreja para ser exemplo. O Senhor conta conosco para sermos o padrão de boa conduta, porque nós somos o cartão de visita do Evangelho. E, ó Deus, que o Senhor nos mova de tal forma que haja um temor em nós. Temor por reconhecermos que sobre nós está o Teu nome. Que vigiemos nas nossas atitudes. Que vigiemos nos nossos negócios, na forma como trabalhamos, na forma como estudamos, na hora da prova. Que nos lembremos que se fizermos algo errado, os colegas vão dizer: o crente colou. Senhor, é o Teu nome que está sobre a vida da Jô, sobre a vida da Rosa. É o Teu nome. Que haja temor em nós. Sobre a Emília haja um temor em tudo que ela fizer. Sobre o Marcelo, nos trabalhos, em casa, em tudo que ele fizer, que haja um temor. Porque quando as pessoas olham para o Marcelo e entendem, é um crente, é alguém que é do povo de Deus. E dependendo das minhas atitudes, dependendo das atitudes dos meus irmãos e irmãs, o Teu nome será exaltado ou será profanado. Ó Deus, que andando na Tua presença e cumprindo com as Tuas ordens, obedecendo a Tua palavra, aguardando a volta de Cristo, que andemos em santidade, que o Senhor possa colocar em nós esse coração novo, que o Senhor possa tirar de nós o coração de pedra e colocar um coração novo, colocar em nós o Teu Espírito, para que, ó Deus, possamos andar e guardar e observar os Teus juízos. Ó Deus, que ao andarmos, Senhor, dessa forma, que as pessoas possam olhar o Teu cuidado sobre nós, que as pessoas possam olhar como o Senhor nos livra, como o Senhor nos guarda, como o Senhor nos abençoa em várias áreas da vida, que as pessoas possam olhar
e que o teu nome, ó Deus, seja exaltado através de nós. Através de nós. Ó Deus, que a gente não queira crescer para aparecer, ter mais para enriquecer. Que a gente não queira, ó Deus, ser os que vão chamar a atenção para si. Assim como João Batista disse, convém que eu diminua e que ele cresça. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Que nós, ó Deus, nos lembremos que somos pó. Que tudo que temos, tudo que o Senhor tem nos dado, a nossa casa, o carro, o trabalho, os filhos, a família, tudo que o Senhor tem nos dado é bênção. Não foi porque merecemos, não foi porque somos especiais, não foi porque a nossa família é muito importante, mas foi por misericórdia do Senhor, misericórdia e graça do Senhor, que o Senhor nos deu sem merecermos. Que a gente seja grato e que em tudo que o Senhor nos abençoar, que seja motivo das pessoas olharem e reconhecerem que somos povo de Deus. E por causa disso a bênção está sobre nós. Sê com o teu povo, Senhor. É o meu pedido nessa noite. Não só por esses que estão aqui, mas pelos que vão ouvir a mensagem depois. Sê com o teu povo. E guardemos este nome com muito carinho, com muito cuidado, porque é o teu nome, ó Deus, que nós carregamos. E há uma grande responsabilidade em usar o teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.